Boa noite, telespectadores da Record News Espírito Santo e da TV Sim, ouvintes da Rádio Massa e Rádio Sim e internautas do portal simnoticias.com.br. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. O programa Eleições 2022 é uma grande oportunidade para os candidatos tirarem as dúvidas dos eleitores e uma chance também para os eleitores escolherem o seu representante. Nas eleições deste ano, temos 7 candidatos na disputa pelo Palácio Anchieta. Está no ar o programa Eleições 2022, o voto na Record News. As regras das entrevistas foram acertadas em reunião com os representantes dos candidatos. Ficou definido, serão 22 minutos de entrevista, divididos em 2 blocos. Além disso, a ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O nosso entrevistado de hoje é Aldifax Barcelos. Vamos conhecer um pouco da história do candidato. Aldifax Barcelos tem 58 anos, 34 deles dedicados à gestão pública, com passagens pelas prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Governo do Estado, além de se eleger deputado federal e exercer 3 mandatos como prefeito da Serra, cidade mais populosa do Espírito Santo. É casado e pai de 2 filhos. A trajetória profissional de Aldifax começou em 1982, no cargo de auxiliar administrativo da Prefeitura de Vitória. Um ano depois, iniciou a carreira de economista na administração da capital capixaba. Foi também secretário de Planejamento de Vila Velha. Aldifax tem formação em Economia e Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo. É evangélico, se converteu há 38 anos e é membro da Primeira Igreja Batista de Vitória. Aldifax Barcelos é candidato ao governo do estado pelo partido Rede Sustentabilidade. Candidato Aldifax, obrigado pela presença. Uma alegria estar aqui, um prazer, agradecer essa oportunidade ímpar, estar conversando aqui da Rede Sim, para todo o estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Candidato, um dos eixos centrais do seu programa de governo é segurança pública. E segurança pública é um problema histórico do Espírito Santo. Entra governo, sai governo e a gente acaba batendo na mesma tecla. Temos ainda municípios entre os mais violentos do país e, até hoje, a violência diminui, mas ela não acaba. O que o senhor pretende fazer para resolver de vez e se o senhor vai conseguir resolver de vez esse problema da segurança pública aqui no nosso estado? Eu tenho colocado que será a minha prioridade. Quando eu sinalizo, quando eu trago a Andresa, nossa tenente do Corpo de Bombeiro, para a nossa chapa, eu quero mostrar para a sociedade de que a segurança pública será a nossa prioridade. Ou seja, quando eu trago a Andresa, não é só para a questão de mulher, que é outra questão importante para nós, da juventude, que ela representa essas 2 questões, mas a questão da segurança pública será a nossa prioridade. Assim, primeiro, vou fazer diferente do que o atual governo. Para ter uma ideia para vocês, sendo este o principal problema do Estado, o atual governo não gastou aquilo que foi previsto no orçamento. Isso mostra, como eu tenho falado, que não é gestor, que se fosse gestor, usaria todo o recurso previsto para a segurança pública e faria muito mais. Então, assim, nós vamos, se Deus quiser, aumentar o efetivo, esse é um compromisso que eu tenho em todas as áreas, tanto no civil, bombeiros, militar, na perícia, é um caos a perícia nesse estado, ninguém apura nada nesse estado, então essa é uma questão importante. Vamos criar mais delegacias da mulher, esse é outro foco nosso. Delegacias especializadas, como quanto à questão da cibernética, a questão da tecnologia, essa é outra questão importante que nós também vamos estar priorizando, que esse vai ser o nosso foco. A segurança no sistema Transqual, essa é outra nossa prioridade. E apurar, de fato, os crimes, não só de homicídio, mas todos os crimes. Fiz isso na Serra. Quando eu cheguei na Serra, a Serra era a cidade mais violenta do Brasil. Não é do estado, era do Brasil. Graças a Deus, quando terminou meu mandato, nós não estamos nem mais entre as 100 cidades mais violentas do Brasil. Então, assim, esse é um estado ausente na questão da segurança pública e eu vou puxar isso para a minha liderança como governador, como eu fiz na cidade da Serra, entendia que era prioridade a segurança pública na Serra, não fiz tudo, mas fizemos muita coisa, então trarei isso para o meu colo e com essas questões eu tenho certeza que nós vamos melhorar essa questão da segurança pública, peço a sua compreensão, irei fazer isso junto com a Andresa, junto com toda a nossa equipe, com esse foco na questão da segurança pública.
Candidato, como esse tema é muito sensível ainda, né, e continuando nele, dá para descentralizar também essa atuação? A gente vê que há muita concentração disso na Grande Vitória, inclusive, né, dos principais aparatos. Mas as cidades do interior também crescendo, a violência está crescendo proporcionalmente em várias áreas. Isso dá para ser refletido nessas partes? E essa violência, assim, o crime organizado está instalado no interior. Eu andei no sul do estado, tem um crime organizado lá com roubo de café, com roubo de gado, tem um crime organizado no norte com roubo de madeira. Isso é sério, ou seja, isso é porque ninguém, por exemplo, rouba madeira, rouba de gado sem uma estrutura. Então, assim, o crime organizado está instalado lá. Eu tenho até, importante a sua pergunta, eu vou restabelecer o NUROC. O NUROC é o Núcleo de Repressão contra o Crime Organizado, que hoje, nesse governo, acabou, não existe mais. Eu vou restabelecer, fortalecer o NUROC para essas questões, tanto do norte, tanto do sul. É possível, sim. Dinheiro tem, eu tenho colocado muito, batido muito nessa tecla. Sobrou dinheiro e a gente não sabe onde é que está esse dinheiro. São 6 bilhões de reais. Para você que está nos assistindo, o orçamento do Estado é 23 bilhões. Sobrou 6 bilhões que a gente não sabe onde está esse dinheiro. Então, assim, nós vamos pegar esse dinheiro que está sobrando e construir delegacias no interior do Estado, levar delegacias da mulher para o interior do Estado. A questão do NUROC, outra ação nossa concreta que a gente vai investir também não só na Grande Vitória, mas no interior, principalmente para combater o crime organizado, tanto no sul, como eu dei o exemplo de roubo de café, roubo de gado, tanto no norte, como eu dei o exemplo de roubo de madeira. A gente tem também aqui no nosso programa, candidato, a participação das nossas equipes pelo Espírito Santo. E essa primeira participação vem lá de Linhares, já que o tema continua sendo segurança pública. Diz pra gente, Cláudio Alves. Candidato, um dos grandes desafios dos estados brasileiros é a segurança pública. Infelizmente, figuramos entre os estados mais violentos da federação. Que medidas de combate à criminalidade, principalmente o tráfico de drogas e homicídios, o senhor pretende tomar caso seja eleito governador do Espírito Santo? Assim, a questão central, repito, precisamos fortalecer os órgãos de perícia nesse estado. Não tem nem tecnologia, não tem pessoal. Como que se não tem pessoal para apurar crime, como se não tem tecnologia para resolver isso, vai diminuir a impunidade? É impossível. Assim, como é que faz para diminuir essa questão? Primeiro, a gente precisa combater, diminuir a impunidade. Como é que se fortalece, como é que se acaba com a impunidade, como é que se fortalece os órgãos de segurança pública? Então, para acabar a impunidade, tem que fortalecer os órgãos de segurança pública. Como é que a gente fortalece os órgãos de segurança pública? Aumentando o efetivo, melhorando as condições de trabalho, né, como eu coloco tanto da Polícia Civil, tanto da Polícia Militar e tanto dos bombeiros e da perícia. Então, nós vamos fortalecer isso para diminuir a impunidade. Agora, só a questão de impunidade, não. Precisamos ter um outro campo, que é o campo social. Como é que faz isso? Cuidando das pessoas, gerando emprego para a população, cuidando dos jovens, dando cursos profissionalizantes, por exemplo, para a juventude, ou seja, cuidar de uma forma geral dessas pessoas, para a gente fortalecer cada vez mais essa situação dessas pessoas. Então, gente, mas primeiro a gente precisa combater a impunidade. Para combater a impunidade, repito, é fortalecer os órgãos de segurança pública. Então, é um compromisso que eu tenho de aumentar o efetivo. Tem lugares aqui, né, João Neiva, estou lembrando aqui agora, mas vários lugares no interior que só tem 2 policiais militares por plantão. O que você chega, você vê muito carro parado. É impressionante. A gente que vai para 262, chega ali e depois ali antes de Pedra Azul, né? O que você vê ali? Um monte de carro parado, assim, mas não é pouco, é muito, tudo quanto é lugar. Tive agora em Santa Maria de Jetibá, tinha 12 carros da Polícia Militar, só 2 policiais militares. Vou repetir, lá em Santa Maria de Jetibá, eu vi isso com os meus olhos. Tinha 12 carros, até novos, mas somente 2 policiais militares por plantão. E essa é uma realidade de dezenas de municípios no interior. Então, a gente precisa aumentar esse efetivo para a gente dar as condições também para esses trabalhadores da segurança pública, para que eles possam ter os resultados melhores. Então, esse é meu compromisso, você do interior, que a gente possa focar nessa questão da segurança, combater
combatendo o crime organizado, aumentando o efetivo, dando tecnologia e condições melhores de trabalho para essa turma. Os policiais militares e os policiais civis, os bombeiros, de uma forma geral, eles estão com autoestima baixa. Foi prometido uma série de questões para eles, não foram cumpridos. Foi prometido melhorar os salários, não foi cumprido. Foi prometido uma série de vantagens, nada foi cumprido. Então você imagina como é que esses trabalhadores da segurança pública estão. E a gente precisa reverter isso. Dinheiro tem, eu tenho falado isso muito para vocês da imprensa. Dinheiro tem, eu tenho visto, eu sou economista, sou administrador, tenho estudado sobre isso e tenho falado que, além desse fundo soberano de 1 bi, sobrou nos cofres públicos do ano passado para esse ano 6 bilhões. Tenho falado também que o gasto com o pessoal, aquilo que é a receita do Estado e o gasto pessoal tem um limite. O Estado está muito abaixo desse teto. Então, assim, nós temos todas as condições financeiras e legais para fazer. Candidato Aldifas, vamos passar para a saúde, que é uma consequência ainda da pandemia e que passa por mesmas questões ligadas à concentração em serviços na Grande Vitória e muita demanda também concentrada no interior, além, claro, de tudo que a gente pode trazer de melhorias como novos procedimentos ou equipamentos. O que o senhor prevê para a saúde? Primeiro, assim, informar que o Estado está gastando muito pouco com a saúde. Se você pegar os últimos 4 anos, o Estado, da sua arrecadação, foi 19% da arrecadação gastava com a saúde. 18%, 17%, 16%, hoje é 14%. Para você entender, o governo é obrigado, por lei, se não fizer isso, o governador é cassado, 12% do que arrecada na saúde. O Estado do Espírito Santo só gasta 2% a mais, 14%. Então, assim, para você ter uma ideia, os municípios são obrigados a gastar 15%. Lá na Serra, eu nunca gastei menos de 20% com a saúde. Então, a gente precisa priorizar de verdade essa questão da saúde. E esse será um compromisso meu de botar dinheiro na saúde. As nossas propostas, em relação à questão que a gente sabe que hoje as pessoas levam 2, 3 anos para conseguir um remédio de alto custo. Então, nós vamos construir ou criar uma parceria com a iniciativa privada, com as farmácias da iniciativa privada, para que a gente crie uma farmácia capixaba. Como o governo federal faz com algumas farmácias distribuindo remédio vindo do governo federal, vamos fazer a mesma coisa dos remédios que o Estado distribui para que a gente possa atender todo o Estado. Esse é um compromisso meu. Vamos, você de Cariacica, eu sei fazer isso, repito, nós construímos um hospital como prefeito, eu construí um hospital materno-infantil com 180 leitos. É um absurdo o que estão fazendo com Cariacica. Está lá há mais de 10 anos o compromisso de entregar um hospital para Cariacica e não entrego esse hospital. Eu, como governador, vou entregar esse hospital, se Deus quiser, no meu primeiro ano de governo, um compromisso que eu tenho com vocês. Uma outra novidade no campo da saúde, porque é uma questão para os animais, mas é para o ser humano também, que é um hospital veterinário. Esse é um outro compromisso que eu tenho com você da saúde. Vou levar a especialidade, se Deus quiser, para todo o Estado. A questão de hemodiálise é outra realidade. Eu sei o que é isso. Não tem como a pessoa sair de Bom Jesus do Norte e fazer aqui hemodiálise. Não tem como a pessoa sair lá de Brejetuba e fazer hemodiálise aqui. Não tem como a pessoa sair de Ponto Belo e fazer hemodiálise aqui. Ficar a madrugada dirigindo e vir para cá fazer hemodiálise. Eu sei o que é isso. Eu sofri hemodiálise quando eu estava entre a vida e a morte há 6 anos atrás. Eu sei que sofrimento é esse em relação à hemodiálise. Nós vamos construir ou equipar, porque tem alguns lugares que já está construído, né? Por exemplo, São Gabriel da Palha já está construído o hospital lá. O que falta é equipar, o que falta é colocar gente para trabalhar, para que a gente possa estar atendendo toda a população. Então, esses são os meus compromissos com vocês, né? E também fazer um grande mutirão para a gente botar cirurgias eletivas, que também estão há 2 anos sem ter, e a gente vai estar fazendo isso, se Deus quiser. Candidato, cumprindo a regra estabelecida com todos os outros concorrentes ao Palácio Anchieta, a gente faz o primeiro intervalo e nós já voltamos com o programa Eleições 2022. O voto é na Record News. Estamos de volta com o programa Eleições 2022, o voto na Record News, e hoje recebendo aqui no estúdio o candidato Aldifas Barcelos. Candidato, queria saber do senhor agora uma pergunta relacionada à desigualdade social. A gente viu que a pandemia agravou bem a questão da pobreza aqui no Espírito Santo.
que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para diminuir ou pelo menos amenizar a pobreza entre os cidadãos capixabas? Sim, vou fazer diferente do atual governo, que fez muito pouco ou quase nada e destinou muito pouco para cuidar desse problema. Para você ter uma ideia, né, dentro do que foi previsto no orçamento, colocou verbas menos de 1% para essa questão social, para a questão dessa desigualdade social. 0,6% é muito pouco. Então, assim, nós vamos aumentar essa verba para que a gente possa, de fato, cuidar do social. A primeira ação imediata que eu vou fazer o ano que vem é aumentar o Bolsa Capixaba. Para você ter uma ideia, a média que o governo paga para essas pessoas não chega a R$150, ou um pouco mais de R$150 em média. Isso é um absurdo. A minha proposta é isso ir para R$300, como eu já fiz na Serra. Nós fizemos na Serra, preocupado com a população que está passando necessidade, desempregado, passando fome, ampliamos para R$300. Como prefeito eu fiz isso, ampliei para R$300. Como governador, com orçamento sobrando, e eu volto a falar, tem dinheiro e tem muito dinheiro, a gente não sabe para que está guardando R$6 bilhões. Você que está nos assistindo, R$6 bilhões, dá para construir 60 hospitais. Tipo da Serra, que eu construí com 180 leitos. Construí um hospital na Serra, um materno infantil com 180 leitos, dá para construir 60 com tanto dinheiro sobrando. Então, com tanto dinheiro sobrando, nós vamos sim priorizar a questão social, aumentando aquilo que eu coloquei, essa Bolsa Família, fazendo um grande mutirão para tirar as pessoas que são moradoras de rua, tirar as pessoas que estão passando necessidade. Isso é um compromisso que eu tenho com você, com toda a população do nosso estado. Bem, nós vamos voltar a ter uma questão vinda da nossa equipe do interior, desta vez de Colatina. O Altemar Collen fala conosco. Olá, candidato Aldifas, todos que nos acompanham, colegas também aí no estúdio. Altemar Collen, aqui de Colatina. Candidato, Colatina tem 2 unidades do IFES, o campus Colatina e o campus Itapina. Temos diversas escolas estaduais que ministram cursos técnicos, mas aqui na região nós observamos muitos desses jovens, após concluírem seus cursos, seja curso técnico ou de graduação, eles têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, principalmente naquela área para a qual se capacitou. Como ajudar esses jovens que estão saindo das instituições de ensino em busca de trabalho, candidato? Focar na geração de emprego, é o que nós vamos estar fazendo. Eu sempre coloco a cidade da Serra para mostrar para você que eu sei fazer. Quando eu cito a cidade da Serra, que é a maior cidade do Espírito Santo, eu quero mostrar para você que está nos assistindo que eu já tenho experiência, não só de 12 anos de prefeito, mas por ter sido secretário em quase todos os lugares da Grande Vitória, por ter sido secretário de planejamento, que a gente sabe fazer. Vamos criar polos industriais. Na Serra nós temos 11 polos industriais, só na Serra 11 polos industriais. Aí de Colatina eu tive aí e vi algumas necessidades da população na questão têxtil. Essa é uma grande necessidade que a gente precisa fortalecer, com que Colatina volte a ser uma grande referência na indústria têxtil. Esse é um compromisso meu para ampliar ainda mais. Como? Dando incentivo, como? Dando crédito, usando o Bandes, que tem lá mais de 1 bi. É diferente daqueles 6 bis, tem hora que confunde que é tanto dinheiro que o governo está guardando, que a gente não sabe para quê. Então, assim, nós vamos usar esse dinheiro para ajudar o micro e a pequena empresa para que ela possa estar gerando emprego para a nossa população. Fizemos isso, repito, na cidade da Serra, criamos o polo tecnológico, eu quero, se Deus quiser, criar o Vale do Silício Capixaba, que nós vamos discutir onde a gente vai colocar esse Vale do Silício. O que é esse Vale do Silício? Você, jovem, deve estar entendendo, mas é importante toda a população saber. Nós vamos criar uma área no nosso estado, pode ser até mais de uma, dando incentivo para que as empresas no ramo da tecnologia se instalem em Colatina, por exemplo, e isso vai desenvolver cada vez mais. Como dar esses incentivos? Tributário, a gente pode usar a questão tributária, é fácil para o estado, a questão do ICMS, fazer isso. Podemos usar o Bandes, dando dinheiro a juros subsidiados para a instalação dessas empresas, e é o que eu vou fazer, se Deus quiser, com a Colatina e com toda a região do Noroeste. Agora a gente vai a Cachoeiro conversar com o Samuel de Fraga. Ele também tem uma pergunta para o senhor, candidato. Samuel, com você.
Candidato, muito boa noite. Eu sou Samuel de Fraga e falo aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Nós sabemos que o Espírito Santo é muito rico no meio rural, com muitos recursos, mas a gente sabe também que a vida do produtor não está fácil, principalmente pelo preço dos insumos, que influencia e muito no preço dos alimentos, né, para chegar à mesa do consumidor. O candidato tem algum plano que possa ajudar diretamente o produtor rural? Primeira coisa é informar, e você sabe disso, que o INCAPé, essa instituição séria, uma instituição importante que ajuda o agricultor, principalmente o pequeno, o microagricultor, principalmente a agricultura familiar, que está sucateada. Nós vamos fortalecer, nós vamos botar gente ali dentro, vamos botar tecnologia ali dentro para ajudar você. Isso é um compromisso que eu tenho. A segunda questão, eu mesmo visitei essa turma lá em Conceição do Castelo, e é de doer. Uma pessoa que, né, uma família, era uma mulher, mãe e os filhos, do ponto de vista de fazia biscoito. Eu até comprei alguns biscoitos para nossa família e eu vi lá como é que é difícil o acesso para essa turma. Então nós vamos melhorar o acesso, vamos voltar com Caminhos do Campo para dar acesso a esse pequeno agricultor, porque uma das dificuldades dessa família, ele produzia, mas para levar o seu produto até a cidade era quase impossível, com uma dificuldade enorme. Vamos criar crédito para essa turma, isso é um outro compromisso que eu tenho. A questão da telefonia rural e da internet, esse outro clamor, que é uma dificuldade enorme para essa turma que está no interior. Tudo para essa turma é muito mais difícil, até para tirar uma nota fiscal. Eu presenciei isso nessa família, até para que ele possa ter boleto, folheto de nota fiscal, o Estado cria essa dificuldade. Então nós vamos ter um outro olhar diferenciado para você da agricultura, é um compromisso que eu tenho, porque a Grande Vitória precisa de você, e vamos também ter projeto para a juventude rural, para fixar a juventude no campo. Vamos também, que esse outro projeto no meu programa de governo consta isso, do ponto de vista de criar moradia rural, para fixar também não só, né, o pequeno e o micro, mas o trabalhador que trabalha para essas famílias, para que se fixe na terra, e a gente vai dar moradia rural, que esse é outro compromisso que eu tenho com você do interior do estado. Focando agora num problema muito mais ligado à região metropolitana, candidato, que é a mobilidade. O senhor, como comandou a Serra, sabe dos problemas que são enfrentados pelo morador da região, e isso se repete como um todo nas cidades vizinhas. Mobilidade traria qual avanço com o seu governo? Primeiro, assim, eu vou focar na questão do Transcol. Foi compromisso do atual governador de colocar ar-condicionado em todos os ônibus. Não fez. Se você ontem eu tive no terminal ali de São Torquato, é de chorar. Os ônibus, poucos ônibus, a quantidade enorme de gente, sem segurança, sem qualidade, sem ar, uma estrutura horrível. Você não adianta ficar pintando o ônibus, né? Que essa é a proposta, ficar pintando o ônibus. Não, tem que botar dentro dos ônibus segurança, ar-condicionado, que era um compromisso. E volto a falar, dinheiro tem. São mais de 6 bilhões que a gente não sabe para que está guardando isso. A gente precisa usar essa questão. Esse é um compromisso. O outro compromisso, cadê o sistema aquaviário que foi prometido desde o início do governo? Se passaram 4 anos e não fez. Esse é outro compromisso que a gente tem com você e a gente vai fazer isso. Na minha proposta de governo está lá também a questão da revisão das tarifas. É esse um compromisso. Eu tenho compromisso com o trabalhador. Eu não tenho compromisso com o dono de ônibus de empresa. É diferente desse atual governo. O nosso compromisso é com o trabalhador, é com você, mulher, com você, pai, com você, mãe, com você, jovem, com você, estudante, para que a gente possa melhorar a vida sua, porque você trabalha muito e não tem condições. Quando chega em casa, você passou 1 hora, 2 horas dentro de ônibus lotados, então a gente vai focar nessas questões que eu coloquei para vocês. Candidato, cumprindo a regra da sabatina, agora o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Foi muito rápido, né? Mas obrigado. Primeiro quero agradecer essa oportunidade, que Deus abençoe vocês. Obrigado aqui que você está nos assistindo. O atual governador teve 8 anos para fazer o que não fez. Se não fez em 8, não vai fazer em 9, nem em 10, nem em 11. Não vai fazer. É hora de mudar o que está aí.
Dinheiro tem, como tem colocado em todas as entrevistas, como eu tenho colocado. O que falta é gestão, porque o atual governador, além de não ser gestor, quando fica guardando 6 bilhões de reais, mostra também que não é humano, porque não faz sentido a população morrendo e ficar guardando tanto dinheiro assim, que a gente não sabe para que está guardando tanto esse dinheiro. Eu, junto com a Andressa, a nossa vice, repito, mulher da segurança pública, jovem, vamos fazer a mudança nessa história. Fui prefeito da cidade da Serra, tenho experiência, não fizemos tudo, mas mudamos a cidade da Serra. Quero fazer isso agora por você. A gente sabe como faz. Meu número é 18, vem com a gente para a gente fazer muito mais para você. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Que bom, agradecemos, candidato, sua presença aqui também. E é isso, Bruno. A gente termina mais uma edição dessa sabatina com candidatos ao governo do Estado. Lembrando que toda a cobertura você acompanha na Record News e canais do Grupo Sim. Eleições 2022, o voto é na Record News. Uma boa noite.